cá estamos hoje no nosso 5º episódio da 2ª temporada do Farofa Cast. E eu tenho certeza que vai ser um episódio de bastante aprendizado para mim e também para quem está aí assistindo a gente, porque é um negócio peculiar ou bem exclusivo. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero falar de quem apoia e faz esse Farofa Cast acontecer. Nós temos os parceiraços da Voa Delivery que tornam a sua entrega muito mais eficiente, trabalhando a logística de forma prática com a sua frota de entregadores e também na parte da otimização dentro da interface de uso do sistema deles. E a gente também tem a Zoom, que é aqui a nossa casa, a casa do Farofa Cast, que faz aí produção de vídeo, não só aqui dentro do estúdio, mas dentro da sua empresa também, ou fora dela, com drone e tudo mais. Esse é o nosso último episódio antes do Farofa Gastronomia, então eu quero te convidar, se tu ainda não te inscreveu, cara, falta 5 dias. Toca ferro e se inscreve para estar nesse evento. Eu já vou convocar ele a estar aqui com a gente também. Ele que trouxe para o Brasil algo que é bem cultural e nativo dos Estados Unidos. Eu vou trabalhar toda a minha pronúncia em inglês nesse episódio agora para tentar falar sobre a cultura do Texas, do smoked, ou do dry rub, ou rib, né? E são os vídeos, tudo pula de porco, ou seja, a gente está falando, não sei se vocês estão sentindo o cheirinho no ar de fumaça, de comida, de slow food, porque hoje a gente está com a companhia do Jeremias, do Pitch Floripa. Bem-vindo, Jeremias. Muito obrigado, muito obrigado. Que introdução, hein? Para quem não era jornalista, tô até emocionado. Eu falei para ele, te prepara, porque eu não sou jornalista, eu tô entrando nesse ramo aí. Aprendeu bem. Então tá evoluindo. Então, eu já desde já quero causar inveja em vocês, porque eu tenho. Eu tenho e vocês não têm, tá? O boné. Não sei se... Quem tá de host hoje junto comigo aqui é a Mari. A Mari tá... O Fábio tá ausente hoje. A Mari tá gravando aqui o boné. Isso. Que eu tenho. E assim, volto a dizer, eu estava falando pro Jeremias antes de começar, que é muito massa eu ter oportunidade de conversar. Primeiro, algo super exclusivo, experiencial mesmo da culinária, de uma comida que eu já comi, que eu já vivi, que eu sou cliente. Que legal. Então, eu queria, primeiro, antes de mais nada, te dizer assim que eu queria muito entender essa tua trajetória, porque eu fiz um pouco do meu dever de casa. Eu acho que eu estava um pouco nervosa de falar de um assunto que é mais inacessível para nós, é mais novo para nós culturalmente, né? A gente fala de churrasco, a gente tem outra memória do que é isso. Exatamente. E aí eu fui atrás de entender, e eu sei que tu vivenciou isso lá, para daí trazer isso para cá. E eu queria que tu contasse um pouco pra gente como é que tu saiu do Brasil, foi pro Texas, experimentou, gostou e trouxe para cá. Legal. Vamos contar um pouquinho dessa história para vocês e falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito. E acho que você acabou pontuando muito bem, né? Isso é uma experiência, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu sou da área de tecnologia, 17 anos aí como diretor de empresa de tecnologia, até o mês de julho, né, onde pendurei a chuteira por um tempinho ali. E numa dessas viagens, por questões de tecnologia, fui parar em Austin e um amigo me mandou um vídeo, o Jeremias, olha esse vídeo desse restaurante que tem aí em Austin, cara, é um negócio diferente. Aí eu fui entender o que era o American Barbecue. Mas tu foi em Tecnologia. razão do teu trabalho de tecnologia e não porque tu já estava atrás disso? Não. Mas eu já tinha um grande grupo de amigos por conta da empresa. A gente se reunia pelo menos uma vez por mês para fazer churrasco. E eu sempre gostei de novidade no churrasco. Adoro costela fogo de chão só com sal, adoro a picanha, adoro as carnes tradicionais brasileiras, churrasco brasileiro. Mas eu sempre tentei trazer uma pitada de algo diferente. Isso é um pouco da minha personalidade também, de sempre querer trazer algo a mais. Inovação. Sempre estar fuçando inovação o tempo inteiro. Vamos fazer um chimichurri, vamos fazer um filé mignon com queijo. Toda hora era uma coisa, num churrasco saiu um negócio diferente. E quando eu fui pro Texas, por um congresso de tecnologia, fiquei uma semana lá, e eu recebi aquele vídeo, eu falei, cara, isso aqui é diferente. E eu cheguei lá e fui direto no restaurante, atrás das costelas defumadas, e brinco, né, falando que foi o amor à primeira mordida, assim. Mordi uma costela, tem uma foto minha com uma costela gigantesca, bovina, e eu falei, cara, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Comprei todos os temperos que tinha dentro do restaurante, visitei vários restaurantes naquela semana, né, virou almoço e janta, era em restaurante texano, de carne defumada. Voltei pro Brasil com a mochila cheia de dry rubs, né, que são os temperos secos,
Nada mais é do que o sal, páprica, cebola, pimenta, tudo numa granulometria mais igual, padronizado, para você poder fazer o processo de defumação. Não tinha defumador, nem imaginava que no Brasil já existia também um movimento acontecendo em cima disso, não tinha conexão com isso. Ou seja, foi teu primeiro contato, tu contato tava total. ali maravilhado com aquela cena de filme que a música começa quando tu prova Exatamente. e, meu Deus, agora abriu um outro universo que eu preciso explorar. E tem uns pontos de conexões bem legais aí, que a gente está acostumado com a defumação da linguicinha blumenau, que é uma coisa super tradicional aqui no Sul. Então, assim, a memória, né? Ela lembra, deu aquela memória afetiva. Nossa, defumado. Isso aqui está conectando com uma linguiça blumenau. Isso foi uma primeira memória, assim. A segunda, não tem como negar, a costelinha do Outback, né? Que é uma costelinha que desmancha, né? Hoje, depois, conhecendo bem, eu acho que é um prato muito legal, eles têm muito mérito, mas é totalmente diferente do que é o original. Tá. Então, assim, que é o mesmo que a gente fala assim, café normal é muito bom, mas café de verdade teve gente que ainda não provou. Tipo isso. Tipo isso. Você fazer uma costelinha num pit smoker real e fazer num forno combinado é totalmente diferente. O que é um pit smoker? Legal. Pit smoker é o equipamento que faz o processo de defumação, né? A gente trabalha com, como você mesmo já tinha comentado, low slow, né? O que é isso? A gente trabalha em baixa temperatura, porque a gente vai expor a proteína por um longo período ao calor. Então, se a gente pega uma churrasqueira tradicional de casa e deixa uma carne lá 4 horas naquele fogo alto, você vai queimar a carne, né? Se você fizer isso num pit smoker, a gente controla 100, no máximo 120 graus, e a gente pode levar 12 horas com a carne ali dentro, porque ela não vai sofrer com o calor. Existem técnicas para isso também, né? Como o spritz, a gente tem que dar um banho líquido nela, de spray, né? De vez em quando a gente tem que dar um spray para a gente conseguir manter a umidade dentro do cilindro, porque ele acaba umidade zero, né? Então, tem essas conexões, e o American Barbecue, ele acredito que muito do sucesso vem por isso. Por a gente conseguir conectar essas memórias afetivas, que tem tudo a ver com quem gosta de comida, tem tudo a ver com a gastronomia, e é um sabor diferente, né? Então, teve vários pontos que se conectaram e me apresentaram, assim, o churrasco texano, ele é fora da curva, e até que eu brinco, né? Eu só queria comer brisket, né? Que é o peito bovino, nada mais é que o peito bovino defumado por um longo processo. Hoje é uma carne, né? Se a gente for lembrar, é uma carne de segunda, né? Que a gente, para nós é uma carne de segunda, porque é a parte da frente do animal, então é uma carne mais rígida. Só que pro americano, e no American Barbecue, usando essa técnica, ela vira o rei do churrasco texano. Entendi. O brisket é o rei, é o king, né? Porque você tem uma carne super macia, um sabor maravilhoso, e você não tem aquela carne dura que você estava acostumado. Isso por conta do processo. Eu sei que tu tá contando a tua trajetória, mas eu fiquei aqui pensando, assim, enquanto Claro. tu falavas, que existe, por exemplo, o rolê da cerveja artesanal, que a gente vivenciou essa imersão aí uns 10 anos atrás, muito forte. E aí, quem é leigo e não entende o processo, bebe a cerveja, talvez não consiga degustar, entender a história por trás, reconhecer ingredientes, e vai ter aquela opinião meio torcida do que é essa experiência de beber cerveja artesanal. Ou a gente come uma pizza que a gente está acostumado a pedir no teleentrega, e aí a gente vai e come uma pizza veramente napoletana, que é outra expectativa. E eu acho que talvez, a minha dúvida, fazendo essa introdução toda, é te dizer assim, vocês passam por esse não é um desafio, mas esse entrave da pessoa ter uma expectativa criada do que é comer. Tu tem uma tábua... Uma bandeja texana. É uma bandeja texana. Sim. Que eu comi, experimentei várias coisinhas, assim, né? E as pessoas virem com uma expectativa delas, talvez de falta de instrução, de conhecimento do que é a cultura texana. E, cara, depois que a gente entende melhor o que a gente está comendo, passa a ser até muito mais gostoso, né? Não, isso é bem comum, né? As pessoas... muita gente olha a carne preta por fora e fala, nossa, tá queimada, eu não vou comer esse negócio queimado. Não, dali é barque, né? Uma reação que tem durante o processo de defumação. Você trouxe um ponto bem legal e foi uma coisa que eu pensei muito na época de criar essa bandeja texana, e o Pitch Floripa começou com delivery de bandeja texana, que é criar uma experiência. Primeiro, eu tenho uma boa medida lá em casa, que é a minha esposa. Se eu fizer alguma coisa muito fora da curva, ela já, cara, vai te posicionar. Não ficou legal. Tipo assim, não dá pra fugir demais, né? Se a gente for fazer um brisket igual é feito nos Estados Unidos e servir aqui,
eu vou ter uma rejeição grande porque é muito diferente. Não é, vamos falar, 60% diferente do que a gente serve hoje. Porque a gente faz um pouco mais leve na pimenta. Ah, lá a galera o sul pesado. dos Estados Unidos é México, né? Então a galera tá muito acostumada com pimenta. Então a gente tenta complementar os dry rubs daqui, a gente faz o nosso dry rub mais um pouco temperado, cominho, alho, coentro, e não tão pesado na pimenta para não espantar as pessoas. Que a mesma Mesmo coisa... assim, às vezes as pessoas tem gente que acha que é muito apimentado, mas hoje é bem leve para não ter impacto. Acho que não tem essa cultura tão grande da pimenta aqui. Não. Aqui, tá começando. Especialmente no sul, né? Porque você vai pro Nordeste, a comida é quente também, né? Nesse aspecto. E isso me lembrou as adaptações que se faz até em outras comidas, né? A comida mexicana, que não é tão apimentada aqui quanto fora. E o sushi que vem com... Como é que é? Cream cheese, manga e frito, morango, que também não se tem fora. Eu acho isso do brasileiro maravilhoso. Se adapta ao paladar, né? A gente teve que adaptar o tempero, a potência do tempero nas coisas para poder estar mais conectado ao paladar local. Por exemplo, o feijão texano, ele é extremamente doce. Ele é muito doce. Eu não gosto, eu não sou muito do doce, eu sou mais salgado. Eu vou pra lá e me assusta o quão doce é o feijão. Então aqui a gente tem um feijão que a gente faz com barbecue, ele é levemente doce e ele tem um toque legal de defumado, porque o nosso barbecue também é defumado na casa. Então isso traz essa questão da experiência para o cliente conseguir, estou mais em casa com essa comida do que eu fosse para os Estados Unidos, né? Sim. E uma outra coisa que é muito legal na defumação, que a gente vem introduzindo muito, todos os pratos, sobremesas, a gente tem sobremesas defumadas, é a fumaça. Isso é o cerne do negócio, que a galera, né? Só vê no MasterChef, não entende muito bem como então, isso funciona, né? A fumaça que a gente gera com as lenhas, tudo feito de forma artesanal, nada de fumaça líquida, esse é o tempero principal das comidas. Então, assim, o nosso purê de batata, ele é um purê defumado, a batata defumada, né? A gente leva a batata para dentro do defumador para ele defumar. A maçã da sobremesa, ela vai para dentro do defumador para ser defumada. Né? Ontem estava desenvolvendo umas receitas ali, tô com um desafio de defumar o feijão, o grão. Né? Então, assim, tem umas coisas bem legais. A gente pode fazer farofa defumada. Vamos fazer, né? Podia fazer. Podemos defumar a farinha. Né? Que sensacional. Isso você defuma qualquer coisa. Né? Só que uma defumação não artesanal, não fictícia, né? Como fumaça líquida, fumaça em pó. Eu vejo isso bastante, né? Eu acho que a gente é totalmente contra, porque a gente é a origem raiz, né? A gente pega lenhas frutíferas para poder fazer todo o processo. O modelo de negócio é ser mais autêntico possível ao processo. Autêntico. E isso me leva a eu respeitar e tu continuar a tua narrativa, porque tu voltou para cá com os dry rubs na mala, um conhecimento de caramba. Existe uma cena de American Barbecue. Existe uma gastronomia que a gente não conhecia, não tinha nem ideia. E que já estava acontecendo aqui no Brasil, que tu também não tinha conexão, não tinha conhecimento. Depois fui ter. E aí, o que acontece? E aí, o primeiro desafio é fazer churrasco para os amigos do prédio usando os dry rubs. E aí a gente fez e começamos a defumar em churrasqueiras. E aí eu entendi, cara, só botar no fogo não fica tão próximo do que acontecia lá. E aí eu transformei a churrasqueira do meu apartamento, da sacada do meu apartamento, num defumador. Tá. E aí eu consegui fazer meu primeiro brisket, meu primeiro pulled pork, minha primeira pork ribs e comecei a fazer os cortes americanos aqui. Depois que eu encontrei lenha de maçã para vender num açougue. Né? Eu fui lá, tinha lenha de maçã. Eu falei, cara, era o que eu precisava. Nunca tinha visto em Floripa. E eu sempre fui cliente assíduo dos açougues de Florianópolis, né? E aí eu levei para casa e falei, agora eu consigo fazer, tenho dry rub e adaptei minha churrasqueira para ser um defumador. E ali começou. Dúvida que eu já comi, mas eu queria que tu me explicasse o que é brisket, o que é um pulled pork, e tu falou um terceiro. Pork ribs. Ah, pode ser. Pork ribs. Então, mas tem vários nomes, beef ribs e por mas aí vai. desmistifica um pouco pra gente esses termos em inglês e nos diz o que é essa comida. Vamos traduzir. Até isso foi bem curioso, né? Aprendendo no negócio de gastronomia, no começo eu usava termos 100% inglês. E as pessoas não entendiam. E aí a gente foi adaptando, né? O feijão texano era smoked beans, né? A gente teve que botar feijão texano. O purê defumado era smashed potatoes, smoked smashed potatoes. Então, assim, a galera olhava, o que é isso? A galera não habla, né? Não habla. Então, a gente teve que ir adaptando também para ficar mais fácil. Hoje está uma linguagem mista e que o pessoal entende.
O brisket, ele é o peito bovino inteiro. Tá. Que é uma outra coisa que era bem difícil a gente conseguir comprar a peça inteira. Os briskets mais próximos ao que se usa nos Estados Unidos são briskets de 6, 7, 8 quilos, né? Para mais. Então, assim, você vai no açougue, a gente tem um corte de gado aqui na região de gados bem precoces. Então, gados de 400 quilos, gados de 350 quilos. Que ainda não chegou. E o brisket vai ter 3 quilos, 3,5 quilos. Né? Então, a gente precisa de um gado de 600, 700 quilos para ter uma peça de 8 quilos, mais ou menos. Caramba! Né? Então, a gente comecei a fazer encomenda, comecei a entender que os frigoríficos também começaram a entender que estava tendo essa demanda. Hoje, a gente compra o peito bovino inteiro, limpo, pronto para defumação, no corte perfeito para defumação. Pronto, eu só tiro do saco, da embalagem, tempero e levo para o defumador. Mas a gente está falando de 6, 7 anos. Né? Então... Isso mudou muito rápido a e acho que a gente indústria também. Aceitando mais uns cortes diferentes também, né? Tipo, não é incomum a gente ver no mercado como é que é o nome desse corte que tem um ossão, assim? Tomahawk. Já se encontra. É totalmente americano, né? É um assim como americano. Lá, provavelmente, não se acha uma picanha tão fácil, né? Tem que ir mercado brasileiro para achar. Tá, então, brisket, ok, entendemos. Pulled pork. Pulled pork é pulled pork, né? É o porco desfiado. Então, é a copa lomba, né, que a gente faz todo um processo para ela chegar em 100 graus de temperatura interna, onde ela vai ter a quebra do colágeno e ela vai ficar macia. Isso é a base de todas as proteínas para ficarem macias. Você precisa elevar a temperatura da carne a um determinado ponto. E aí o pulled é quando você passa de 100 graus a temperatura interna, sem perder a qualidade da carne, cuidando durante todo o processo, umedecendo ela, enfim. Então a copa lomba a gente desfia ela e vira o pulled pork, né? Que é o porco desfiado. Que é bom em qualquer coisa. Bota num pão de trigo, numa batata frita, meu Deus. Muito bom. A gente vende com mac and cheese, vende como lanche, vende como porção individual, vende com a batata frita, vende como croqueta de pulled pork. É bem versátil, né? Totalmente. Então, assim, misturando com o barbecue defumado, ela fica sensacional. Coleslaw. Coleslaw, curioso, né? Que é uma salada que não é comum aqui. Muita gente vai lá no pit e come e fala... Que é isso? Assim, repolho, cenoura, limão siciliano, sal, pimenta e dependendo um vinagrinho ali só para dar uma que é tudo que a gente já tem, a gente já come isso, não é nada de estranho para nós, mas junto dessa forma é uma outra coisa. E a gente não está acostumado aqui na nossa cultura. Então assim, tem gente que vai lá e fica pedindo, né? Picles e cebola roxa, foi outra coisa que a gente fez. Eu amo. É uma delícia, mas não é o nosso comum, né? Mesmo tendo toda essa comunidade alemã perto de Florianópolis, que tem muito picles bom, mas é diferente. Verdade. Né? Então, assim, a gente foi conectando, que é usado para limpeza do paladar, né? Com a gordura das carnes, né? E aí o pork ribs. Pork ribs, famosa costelinha, né? Costelinha... Que o pessoal vai ter uma memória próxima do que tu falou do Outback. Que é conecta diretamente. E a costelinha tem alguns cortes, né? St. Louis, você tem a Baby Back Ribs, que é a mais tradicional por conta do Outback, e a que a gente usa na casa também. Né? Então, as pessoas já têm aquela memória de costelinha de 8 ossos, o filezinho da costela, né? Eu acho que é muito massa, até uma coisa que eu tenho percebido, é que não é todo restaurante que trabalha com cortes de suínos no geral, assim. E é uma coisa que é tão massa, é tão gostoso, e o custo também... para quem compra, consome, produz é bom, né? A gente eu conecto isso a 2 fatores. Primeiro é a questão de cultura, né? Eu fui criado com a minha mãe falando não come carne de porco porque tem bichinho. E houve no passado, a minha avó pegou isso, mas hoje Santa Catarina é um dos melhores estados de produtores de carne suína do mundo. Então, assim, a qualidade que a gente tem, o duroc catarinense, tem qualidade de porco moura, tem um monte de raças e sabores e tipos de porco, e juntando a carne de porco à defumação é algo sensacional. Né? E a carne de porco com doce, por causa do barbecue, funciona demais. Casa muito bem. Né? Casa muito bem. Então, assim, tá tendo uma mudança, não tão rápida quanto eu acreditei que seria. Acho que ainda tem um desafio ainda para passar. Aí. Mas no American Barbecue tá cada vez mais impulsionando isso para frente. Né? Então... E aí, beleza, tu adaptou tua churrasqueira,
tu começou a investigar, achar lenha de macieira As lenhas frutíferas. Pra tu começar a fazer as coisas. E aí tu fazia em casa, e pelo que eu ouvi, tu fazia meio que também começou a vender por encomenda daí. Aí começou que um amigo meu teve lá em casa, comeu e falou, cara, eu vou receber uns amigos, eu quero levar um negócio desse que eu nunca vi, nunca comi. E um cara que viajava para os Estados Unidos também, com muita frequência. E eu vou receber uns parentes lá, faz uma peça dessa pra mim. Eu falei, cara, mas eu não vendo. Não, faz, eu te compro. Tá, me paga o custo, então eu faço pra ti. Era muito amigo, o Ademir. E até hoje é cliente, e meu sócio em outras coisas aí também. E aí fiz a primeira peça e aí depois eu fiz um encontro com outros amigos do prédio ali. E o pessoal ficou, cara, isso aqui é surreal, é surreal, é surreal. Então vamos fazer Eu já tava na cabeça de... que eu já tinha uma hamburgueria, né, na época. Eu tava na cabeça, cara, acho que isso aqui vira um negócio só disso, porque não tem nada. E era meio pandemia, então todo mundo já meio de saco cheio já de sushi, pizza. Querendo experimentar. Mesmo comendo sushi todo dia de diferentes marcas, era sempre a mesma coisa, né? Tipo, aquele entorno ali de sabor. Uhum. E aí quando você prova um defumado, naquela época era uou, né? Tô saindo da casinha, tô conseguindo sair de casa de forma segura, provando uma coisa diferente. Aí, junto com outro amigo, pegamos uma garagem, em um mês ali a gente ficou na garagem fazendo delivery. E sucesso total, assim, vendemos 10 bandejas texana, oferecemos 10, vendemos 15. Eu ia produzir 15, vendeu 20. Fez um MVPzão ali na garagem. Em um mês, o negócio estava explodindo, assim, só no grupo de amigos de WhatsApp. Uhum. Conectou que, né, esses pontos de a carne ser bem macia, no tempero tá adequado, o porco tá bem certinho na temperatura, bem adequado ao paladar do brasileiro. Sem muita pimenta, então isso... E a experiência de o cara receber uma bandeja em casa, onde ele tinha 9 elementos ali da cultura americana na casa dele. Aí ele, porra, isso aqui é fora do comum. Né? Era uma refeição completa, e não dava espaço para ele pegar, vou pegar uma salada de alface, vou pegar uma polenta, vou pegar um ragu e misturar aqui com essa... Não. Já estava pronto. Era a refeição completa, né? E ainda sobrava para fazer um sanduíche depois. Então, acho que isso foi o tiro mais certo que a gente deu, de não virar uma hamburgueria e ser um restaurante. Ou tipo, levar vou só botar esse né? sabor num hambúrguer. Não, a gente fez a experiência da alimentação. Então, isso virou um presente, assim. A gente acompanhou muitas pessoas. Cara, vou mandar um presente pro meu amigo. Encomendava, manda para lá. Gente dos Estados Unidos ligando pra gente, amigos em comuns assim que descobriram. Cara, manda isso aí pros meus pais que moram aí. Quero que eles provem o que eu tô comendo aqui. Eu falei, cara, que loucura. E foi virando. Em um mês, eu já aluguei aquela casa onde tá o Pitch hoje, que era uma casa no fundo do terreno, assim, com um terrenão vazio. Que é muito cara do que a gente vê da cultura, de ser meio... Eu brinquei contigo antes, né? No teu quintal lá, né? Porque parece uma... Tem uma coisa a minha garagem lá. É a tua garagem? Bom, é uma extensão, né? Fica no Santa Mônica, pra quem não sabe. Uma rua totalmente... Não imaginava. Ponto comercial, é bem na casa do Pitch Floripa mesmo. Virou destino, né? Virou destino. Levantou o ponto, né? Ali. Levantamos um ponto. É verdade. E agora já estamos levantando um segundo ali também. Opa! Novidades. Mas eu até para também quem ainda não tinha conhecimento, vocês recentemente abriram uma casa de um formato um pouco diferente no Top Market, né? A gente abriu no Top Market, muito da nossa experiência de eventos. A gente tem um trailer que a gente fez alguns eventos também, agora a gente deixou o trailer um pouquinho mais parado e focamos processos na operação fixa, né? Que a gente entendeu que para o que a gente está querendo fazer, para onde a gente está querendo ir, faz mais sentido do que eventos esporádicos. Então, eventos assim a gente deixou só para eventos fechados mesmo. Então, o trailer tá lá e os equipamentos saem para eventos fechados. Mas eventos como Craft Beer, outros eventos, a gente decidiu não fazer mais para focar na evolução da casa. E tem dado certo, assim. A casa está explodindo. E o modelo do Top Market é um primeiro modelo meio evento, mas mais organizado. E que está dando super certo. Assim, porque é outro modelo, né? Não é igual a garagem no Santa Mônica. É um outro modelo mais parecido com a praça de alimentação de um shopping, assim, né? Mas a dinâmica por trás, pra gente, funciona muito bem, porque o Pitch Floripa ele já é uma indústria interna, né? Então, eu já tenho equipes de produção e equipes de operação. Então, agora eu só tenho 2 equipes de operação, uma em cada destino, né? Então, todo o nosso processo já é pensado e mapeado em cima disso, né? E tu estavas me contando que, além disso, tu tem uma indústria de fato, né? Isso.
no meio disso tudo, né, a gente... Tem nada para fazer, não tá acontecendo nada, né? Gerencia uma empresa de tecnologia, tem 2 casas, vamos fazer mais uma coisinha, né? Vamos inventar mais um pouco. E nos Estados Unidos também é bem comum você ir no supermercado, e hoje já existem várias prateleiras, várias, assim, 4, 5 prateleiras de carnes prontas para consumo defumadas. Bandejinhas, né? Então a gente, no meio disso tudo, um amigo, meu sócio na tecnologia, falou, cara, isso aqui, ele vai muito além do que é o restaurante. Isso aqui, ele tem que estar dentro de um consumo da casa das pessoas diário, assim. E como toda a nossa carne é vacada, a gente faz todo o processo de vácuo para armazenar e tal. Tu já tá pronto? Já tô pronto, era embalar e vender. Então a gente decidiu abrir toda uma estrutura nova e aí tivemos que criei um novo nome que virou Tio Jack, né? E a gente é bastante fã da Jack Daniels, inclusive o Pit Floripa é uma das 5 casas no Brasil que é o bar oficial da Jack Daniels. Caramba, que massa! Então a gente tem esse título ali com eles também, toda a carta é baseada em Jack Daniels. E a gente... Pô, muito drink é muito bom, né? É legal, né? É legal. Tem um monte de novidade agora. Você tem que voltar lá. Tu tá só me vendendo. Tenho que voltar. Ir, cara. Tá bom. Mas você vai voltar. Vou te dar um convite pra você voltar. Não precisava de convite. Daqui a pouco eu vou te contar uma novidade que vai ter. Mas me conta aí do Tio Jack. A gente fez a indústria com foco em vender para o consumidor final de uma forma prática. Então, hoje você pode encontrar nos principais mercados de Florianópolis Tio Jack. A marca teve que ser uma nova por conta da regionalidade. Então, hoje a gente... Não é Uncle Jack, né? Então, assim, e ele não está amarrado ao nome Floripa. Né? Então, ele pode ir longe, fronteiras. Ele pode ir para o Brasil inteiro. Né? Então, não tem essa construção de um nome de um local específico. Diferente do Pit Floripa, que nasceu para ali. Né? A gente tem ideias de criar outros pits em outras cidades, mas vai acompanhar o nome das demais cidades. Né? Entendi. E o Tio Jack, ele é genérico, né? O nome, né? E aí, isso virou indústria e hoje, cara, é outro movimento de American Barbecue que tá decolando, assim, que é não só o consumidor final, mas também o food service. Mas aí, te perguntando mais a fundo sobre o Tio Jack, o que o Tio Jack distribui? Hoje, bandejinhas prontas de carnes defumadas, prontas para consumo. Tá. Congeladas. Você vai chegar em casa, colocar numa panelinha com água, banho-maria, e alguns minutinhos, 10, 15 minutinhos, você tem a carne defumada pronta no estilo pulled, desfiada. Costela, brisket, frango defumado e também o porco, né? E, claro, não falando de jabá, mas onde é que eu encontraria aqui em Floripa? Angelone, Bistec, Giasse, Forte, todos esses aí já estão. Que massa! Estamos entrando agora também no Coque, as principais redes aí hoje já. E tu pensa... E no nosso Instagram tem o link com todas as lojas que estão... show! Do Tio Jack, _ BBQ. Tá. E aí, falando ainda disso, tu pensas em incluir molhos, temperos, nessa tua linha do Tio Jack? A próxima que a gente deve incorporar são as snaps, que são as linguiças texanas, as smoked sausage. Ela é uma textura diferente da nossa, é um sabor diferente. A gente já está vendendo isso no Pit Floripa, no restaurante, que é o laboratório, né? Então, ali a gente vai conseguindo provar, medir, testar, fazer as receitas e depois a gente industrializa. Então, o próximo passo do Tio Jack, além das carnes desfiadas e dos fatiados que a gente tem também, pastrame, bacon de rolo, lombo, tudo numa linha fatiada, a gente vai entrar também com as linguiças. Né? Mas, sem dúvida, vai vir aí dry rubs, vai vir barbecue, vai vir muita coisa pela frente. Tá. O que é dry rub? Tempero seco. Né? Que o pessoal... Isso é uma coisa meio quase que misteriosa. Cada um desenvolve o seu. Sal temperado. A gente já está vendo no mercado para vender alguns tipos de dry rub. E uma das coisas que eu estava te perguntando antes de a gente começar a gravar é sobre a tua participação. De que forma é a tua participação em concursos ou festivais, ou tu até falou, né? Pô, fui campeão nacional, né? Então eu queria que tu contasse um pouco pra gente desse carteiraço pra gente. Desse movimento. Porque eu queria que as pessoas tivessem a mesma visão surpreendente que eu tenho do Pit Floripa, no sentido de que dentro da cena, pode ser que as pessoas não conheçam muito a cena, mas dentro da cena nós temos aqui em Floripa uma joia, né? Então eu queria que contasse um pouco pra gente sobre também como que está sendo a atuação tu como profissional da área, conhecedor, especialista e também do Pit. Legal. Uma das coisas que eu acho bem legal pontuar
antes da gente falar da cena, é que por eu não ser chefe de cozinha, eu ser um entusiasta, né? Cozinho, adoro cozinhar, as receitas são minhas, legal, mas eu nunca estive dentro da operação e eu não quero estar dentro da operação. Sempre no estratégico e isso sempre me permitiu voar, né? Foi um pouco do teu podcast do último agora, do Voa Delivery, falando, os chefes ficam tanto dentro do operacional que não conseguem olhar para fora. Eu sou o contrário, eu tô fora e tô olhando para dentro, né? Então, assim, eu não tô executando, né? E isso me permite dar alguns saltos, né? Então, eu fui ter a experiência de participar de um campeonato que aconteceu aqui em Santa Catarina. Foi promovido pela Bom de Brasa, teve competidores famosos de São Paulo que vieram. E a gente ganhou 5 troféus e ganhamos em primeiro o campeonato geral, né? Ganhamos o troféu geral do campeonato e mais 4 troféus em outras categorias. Então, isso pra gente foi uma experiência muito legal, porque é totalmente diferente do restaurante, a comida. É outros sabores, é outra linha. Então, isso foi um primeiro passo nesse mundo barbecue, né? Que é essa comunidade, igual tem o pessoal do Harley Davidson, tem a galera do churrasco. E eu fui criando, nesse tempo todo, muita conexão com muita gente de São Paulo, fora. Então, as grandes figuras hoje que estão nesse meio. E aí, a KCBS voltou neste ano, agora em junho, ao Brasil, que é a Kansas City Barbecue Society, que é a maior organização de churrasco do mundo, churrasco texano, só. E eles voltaram ao Brasil e começaram a fazer competições no Brasil. O Wayne veio de novo treinar mais uma galera. Foram mais de 40 juízes certificados aqui no Brasil. Eu sou um deles. E isso foi no sábado. E no domingo eu já fui juiz da competição. Então já abre Isso foi esse ano, né? Isso foi esse ano, em junho desse ano. A gente vai ter mais uma competição, né, no Brasil agora em setembro. Então a gente vai ter a competição da Pitmaster junto com o evento Bárbaros em Americana, São Paulo. Sensacional. Tô com a agenda meio apertada, mas tô querendo ir também. Então devo ir como juiz. E aí vem mais uma oportunidade que surgiu, porque eu estou indo em novembro pro Texas para visitar o Texas Monthly, que é um evento com os 50 melhores restaurantes de American Barbecue do Texas. Em outras palavras, do mundo. O mundo do barbecue vai estar na cidade de Lockhart, que é a cidade onde originou o American Barbecue, né? Dentro dos Estados Unidos. Então, eu vou estar participando no final de semana e surgiu a oportunidade no final de semana seguinte estar participando de uma competição dos veteranos lá. Então, vai estar eu e o BBQ Bueno, que é o Rodrigo Bueno, que foi o primeiro campeão brasileiro de churrasco. Ele mora em Caxias do Sul, é um grande amigo do Pete também. E super entusiasta, né? Tem curso, palestras e faz treinamentos, compete nos Estados Unidos todo ano, umas 2, 3 vezes. E aí eu montei uma equipe com ele, a gente está indo competir no final... Levar o Brasil, representando o Brasil lá. Nesse campeonato que eu fui juiz agora, que foi o campeonato da KCBS, a gente teve uma coisa bem legal, que foi que esse campeonato habilitou algumas equipes a participarem dos principais campeonatos nos Estados Unidos. Então, a equipe BRA do Lucão, que já ganhou na Austrália 2 vezes, ganhou no Brasil, é um novo destaque que a gente tem hoje no Brasil, um cara sensacional, muito bom nas técnicas. Ele está indo para o The Jack, que é no Jack Daniels, na fábrica da Jack Daniels, que é o maior campeonato de churrasco do mundo. Tipo a nave-mãe, chamando. A nave-mãe. E ele vai estar lá também esse ano competindo, representando o Brasil, e a gente conseguiu uma vaga lá através desse campeonato que teve. Então, é toda uma outra cena, todo outro movimento, mercado que é muito grande fora. A Austrália puxa muito, Estados Unidos é o berço disso. E o Brasil está entrando com muita força, né? O México, Chile, Colômbia, mas tirando Estados Unidos, Austrália e Brasil são as grandes referências, assim, em American Barbecue, né? Isso, cara, me explode a cabeça de possibilidades da gente trocar ideia nisso. Mas o que eu fiquei pensando, que o Texas é um lugar de bastante imigração, né? Sim. A cultura, ela foi muito construída e miscigenada de outros locais. Principalmente México, né? México, falar América Central, mas também a Alemanha, por que não, né? Tem outras influências ali, o que possibilitou a criação de uma comida uma gastronomia única. Diferente. E que é o que acontece no Brasil também, né? Claro que aqui tem a especificidade de ter uma culinária com produtos que são muito locais. A gente vai para o norte, para o nordeste, a gente come coisas que não vemos aqui. Regionais. Mas essa questão de uma criação de cultura miscigenada, acho que traz coisas que a gente nem
pode imaginar para dentro dessa comida. E tu tá falando aí dos campeonatos e tal. Cara, a galera que come isso, às vezes não tem muita compreensão do quão complexo é fazer isso, né? Isso eu fico imaginando a tua logística. O maior desafio, assim. Algumas pessoas chegam lá, tô comendo carne, pô, vou pagar isso aqui numa carne? Sim, você tá comendo carne, mas olha o processo. Né? Então, hoje, se você for sentar no Pitch Floripa, você vai ter televisões passando o processo. A gente tem, hoje, um processo de um festival, leva 12 horas para ficar pronto. E a gente fez muito material, tem isso no nosso Instagram, e tá passando na casa o tempo inteiro. E aí, vou pegar mais um gancho teu, que uma das coisas que a gente precisava na casa, e pra gente ser, assim, chegar na cereja do bolo que eu queria pro Pitch Floripa, é fazer com que os clientes consigam ver essa experiência ao vivo durante a visita à nossa casa. Para valorizar aquilo que Para valorizar aquilo, eles entenderem o quão complexo é. O que a gente fez? A primeira ação foi fazer festivais. Então, a gente abriu o Festival de Costela, Festival Texano, que vai ter agora 16 de agosto. Teve, né? A gente está agora no dia 22. No dia 16, a gente fez um Top Market. Então, assim, vai ter toda uma experiência, vai estar defumando, as pessoas vendo. E qual que é o grande desafio ali, né? A gente conseguir passar o valor dessa arte, né? Que não deixa de ser uma arte. Todo esse processo que a gente tem que passar para a carne chegar naquele ponto que ela chega. Se a gente ligar um defumador que a gente tem hoje dentro do restaurante, o equipamento de 1,5 toneladas, que defuma 300 quilos de carne por vez, a gente vai deixar todo mundo fedendo a fumaça. E não é essa a experiência que a gente quer, porque o ambiente é um ambiente familiar, é um ambiente onde as pessoas vão consumir com avô, tia, vai a família inteira lá comer e todo mundo sair defumado de lá. Smoked people. Smoked people. Não seria legal, né? Então a gente faz isso em pequenos festivais. Recente surgiu a oportunidade de alugar um terreno muito próximo ao Pitch Floripa, menos de 60 metros, e a gente abriu só com a ideia de ser um estacionamento. A ideia original, aluguei ele só para ser estacionamento. E bem nesse período que a gente tinha acabado de voltar do Texas, eu e a Kézia, minha esposa, que também toca a operação, a gente ficou 11 dias rodando os restaurantes do Texas, né? Terceira vez que eu vou para lá fazer isso. E eu voltei com essa ideia na cabeça de, cara, a gente precisa passar experiência, que é a nossa tríade, né? Atendimento, culinária e experiência. E a gente falou, cara, vamos criar um ambiente de experiência ainda maior. Então, o que tá rolando, que a gente vai inaugurar dia 12 de setembro, e você é a nossa convidada, tá? Exclusivo! Para estar lá com a gente. Essa vai ser uma festa fechada, que legal. Só para convidados. Mas no dia 13 vai ter um evento bem grande rolando lá também. E a gente está fazendo uma área de experiência, onde eu vou ter toda a minha área produtiva e um equipamento que a gente acabou de comprar, que eu vou falar dele, que vai chegar aí na primeira semana de setembro, já para nossa inauguração. E então, enquanto as pessoas vão estarem no restaurante ou na fila de espera, ou vão estar consumindo, eles poderão visitar essa área e ver as pessoas trabalhando. Que legal, então, tipo uma visita técnica quase, junto com... Vai estar operando junto com os nossos pitmasters. Então, toda essa experiência de ver o processo, ver a pessoa cortando, temperando, defumando, vai ser possível uma cozinha ao vivo. A partir do dia 12 ali de setembro, uma cozinha ao vivo, né? Verdadeiramente um restaurante texano, porque a gente vai ter uma área produtiva durante o processo e com um equipamento, que é um equipamento gigantesco de 2 toneladas, de 7 metros de largura, 5 metros de altura, e foi o primeiro pit smoker construído pelo Murilo, da True Bomb, que a gente no Brasil não conhece muito essa referência, mas nos Estados Unidos, no meio dessa cena de American Barbecue, é o maior construtor de pit smokers do mundo. Ele sai do Brasil... E é brasileiro. Ele criou um equipamento, o True Bomb, uma técnica que ele usou, um escudo interno ao equipamento, para que todos os pontos do equipamento tenham o mesmo fluxo de fumaça e todas as carnes tenham o mesmo padrão de coloração, tenham acesso à mesma quantidade de fumaça. Independente da posição que ela está dentro do aparelho. Dentro do aparelho. Estamos falando de um equipamento de 7 metros. É gigantesco, são 4 portas. Vai dar de fazer uns peitos, então. Vai dar de fazer algumas. Dá pra fazer uns brisket lá. Então, a gente vai estar... Essa é a cerejinha do bolo que a gente está preparando, porque o consumidor, o cliente, vai conseguir participar do negócio. Né? Então... e tem que filmar essa chegada, né? Vai ser uma chegada sensacional. Vai ser um barulho bem legal, assim. E isso está conectando a gente com outras celebridades no mundo, não só brasileiro, mas fora também. Então, Bill Dumas, que é o do salsa de Sansei, o cara é o rei da linguiça texana, né? Ele dá curso no mundo inteiro.
Ele vai estar vindo também, mas aí numa outra ação que a gente vai fazer em dezembro. Uhum. Eu tô indo também agora quem sabe antes de novembro eu passe mais uma mini temporada lá com ele, que eu fui convidado por eles para poder conhecer todo o ambiente e todo o enredo que tem no restaurante texano. Não só sentar na mesa e comer, né? Mas ficar lá uns 15 dias com eles. Trabalhar junto com eles. Deles. Então, assim, fui convidado. Foi bem legal, assim, um convite super surpresa, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. E ele mandou o convite. Né? Mandou o convite e falou, Jeremias, te selecionei, vem pra cá, passa uns dias, depois eu vou trazer ele pra cá também. Come to USA, ok. Então, a gente tá conectando muito isso, né? E a minha ideia é que Floripa seja o principal polo de conexão com o Texas. Cara, eu tô maravilhada, assim, com as coisas que tu tá falando, esse negócio desse aparelho que vai chegar e tal, e isso tá me fazendo concluir, daí tu pode me corrigir se eu estiver errada, que nós não estamos bebendo da fonte somente e utilizando as referências da cultura do Texas para fazer uma comida, mas influenciando essa cultura também. Influenciando, sim. Muito forte, muito forte. Assim, a gente... acho que muito por esse olhar, voltando a falar, conectando com o negócio, né? Muito esse olhar de... O Jeremias, no papel de cliente, eu sempre cuidei dos detalhes, né? A caneca personalizada, a cultura da bandeja, introduzir um negócio bem diferente. Bonezinho personalizado. Esses detalhezinhos na operação chamou a atenção do... Construir marca. Construir marca, né? Então é brand, é marca o tempo inteiro, é identidade, é aguçar a experiência, né? As pessoas quererem a experiência de estar ali, né? Então... Isso foi bem benéfico e é o resultado que a gente está tendo hoje, né? E por curiosidade, rola uma aceitação ou se torce o nariz? Hoje... Ou em partes, né? Hoje rola uma aceitação muito grande, né, do Brasil inteiro. Tem gente do Acre que sai para vir conhecer o nosso processo, passar dias com a gente, então a gente troca muito essa figurinha. Quando a gente começou o Pit Floripa, houve uma galerinha que já estava nessa cena de barbecue aqui em Floripa, mas ainda não era o momento, a coisa não tinha girado e a gente chegou fazendo de uma forma diferente, né, não só por gostar, mas gostar e pensando em negócio, né? Uma cabeça totalmente de negócio. Teve uma galerinha que ficou meio assim, né? Depois no campeonato, a gente foi pro campeonato e aí, os caras, não sei o quê, virou 8 times contra a gente lá e a gente acabou ganhando o campeonato. Aí depois disso, morreu o assunto, assim, ninguém fala mais nada. A galera, alguns agora passaram a viraram amigos, são clientes. Processo, né? E aceitaram que a gente chegou para fazer diferente, assim, e estamos conseguindo fazer. Porque a cultura, até isso é uma coisa que eu tenho observado muito aqui em Floripa, tu deve comer em outras operações também. Diariamente. Que não só de churrasco, mas de outras coisas. Mas a gente está numa cena de Floripa vendo restaurantes de comida libanesa, comida nordestina, comida peruana, comida tailandesa. Tá vindo bastante coisa que a gente não via antes em Floripa, o que traz para nós a possibilidade de experimentar coisas muito bacanas e às vezes com essa visão um pouco mais abrasileirada da coisa, né? E eu às vezes escuto coisas assim do tipo, açaí é só lá que não, ou cuscuz é só o cuscuz nordestino, cuscuz paulista não é cuscuz, umas coisas assim. E eu, talvez numa visão muito agregadora que tenho, eu penso, cara, a cultura é leviana, ela se mistura, ela cria outras coisas, ela permite isso, se transforma, né? Imagina tu nunca fazer um churrasco aqui, abrir um negócio desse, porque supostamente não pode, porque é só lá que tem que ter. Mas por isso que eu perguntei dessa aceitação, que não é só uma aceitação do nosso público, mas se para eles de lá também tudo bem, a gente está se destacando. Eles ficam impressionados com o movimento que está tendo aqui no Brasil, né? Então toda essa cena. O texano, quando ele vê muitos restaurantes, quando vê o que é o Pit Floripa, e eu, nessa última viagem, tive a oportunidade de conversar com alguns dos principais chefs que ganharam o Texas Monthly, restaurantes de American Barbecue que tem estrela Michelin. Alguns, conversei com vários lá, tive essa oportunidade de trocar ideia. Quando eu mostro o que é o Pit Floripa, eles ficam, nossa, isso aqui no Brasil? Eles não acreditam, né? Tá muito por igual. Tipo assim, se a gente for falar em redes sociais, tem restaurantes super famosos no mundo inteiro que tá lá e tem 40 mil seguidores. A gente tá batendo os 80 mil seguidores na rede social. Então, o povo do Brasil é maluco também, né? A gente é muito ativo. Se vamos fazer, vamos explodir, né? Muito apaixonado, né? Então, tem umas coisas bem legais, assim, a galera tem curtido bastante. Tá, e aí,
como a gente está se encaminhando para o final, eu acho que daria de fazer, Mari, umas 4 horas, né, de episódio com o Jeremias para entender bem essa cultura. Teria várias outras coisas que eu gostaria de perguntar. Talvez a gente tenha que se preparar para tu ir para o palco do Farofa no ano que vem, para falar um pouco dessa cultura para a galera, que é sensacional. E aí eu queria que tu nos dissesse assim, o que está por vir. Nesse espírito da gente estar encerrando aqui a nossa conversa, o que a gente pode esperar do pitch e também do Tio Jack aí para os próximos meses? A gente quer estar presente no dia a dia das pessoas, né? Seja pelo Pitch Floripa, seja pelo Tio Jack. O Tio Jack, ele de fato é um produto que ele encaixa muito bem. São 200 gramas de proteína, você faz um risoto, você faz uma lasanha, você faz um purê, você faz um ragu, você faz um sanduíche, você faz N coisas muito rápido. E proteína de verdade, sem conservante, sem nada. É tempero, é sal, cebola em pó, é alho, é pimenta e carne e fumaça. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito para isso entrar no dia a dia das pessoas. O Tio Jack, ele é o principal responsável por isso, de entrar nessa rotina, e está acontecendo. Né? O Pitch Floripa, ele tem um desafio muito grande na expansão. Então, assim, a gente está trabalhando muito grande na expansão, sem perder a nossa essência e sem deixar de trazer novidades. Né? Assim, todo mundo dá esse feedback pra gente. A gente pisa dentro do Pitch Floripa, tem uma coisa nova. E, de fato, toda semana é uma coisa nova. Seja uma extensão do telhado, seja um luminoso, seja um drink novo, uma comida nova. E então, no Pitch, a gente está indo nessa linha de, cara, a gente precisa continuar evoluindo. Esse espaço novo vai ser uma experiência legal. E como agora eu tô com um pouquinho mais de tempo pro Pitch Floripa, né? Eu tenho esse desafio também de não gourmetizar, mas eu quero elevar um pouquinho as apresentações dos pratos, trazer umas coisas diferentes. Talvez para ser compatível com o valor do que tu tá entregando de comida na aparência? Eu não falo nem pelo valor, porque o valor é um pouco relativo, né? Porque a gente tem um pouco mais de... ser um pouquinho mais instagramável. Tá. Vamos lá. Entendeu? Ou teatral, tem um processo, né? Mas eu quero deixar um pouco mais bonito. Mas tá bem bonito. Tá bem bonito já. Tipo assim, vamos dar um exemplo. A torta de pecan era uma tortinha no prato. Eu quero servir agora ela em fatia com um sorvete e um pralinê, algo assim. Entendi. Então a gente quer evoluir um pouquinho também os pratos na apresentação. São pequenos detalhes, né? Mas que... é uma demanda, assim. Precisam acontecer. E, então esse é o caminho do Pitch Floripa e, cara, a gente tá muito focado e com uma estrutura de back muito grande para poder fazer expansão. Então, assim, a gente já tem uma primeira experiência com a Top Market e estamos negociando outros pontos aí na cidade e nas cidades vizinhas também para a gente conseguir expandir isso rápido. Né? Assim, oficialmente aqui, gravado e documentado, eu queria dizer que eu estou maravilhada. Já era maravilhada quanto cliente na casa. Agora, com a nossa conversa, eu tenho certeza que já vai ser outra experiência quando eu for por lá, porque eu vou observar outras coisas. Eu estou louca para ver esse super aparelho. Esse novo Pit Smoker. Como isso vai funcionar. E desejar muito sucesso nessa tua fase, obrigado. Que agora tu falou de maior dedicação para essa operação, né? Exatamente. Eu acho que se tu já estava construindo tudo isso com a atenção um pouquinho dividido, eu posso só imaginar o que tu vai fazer agora com a atenção mais dedicada, né? Desafio é bom. Desafio gostoso, desafio bom. Desafio é bom. E vou te deixar o microfone aberto para tu falar o que tu quiser, convidar a galera para casa, mas desde já te agradecer por esse momento aqui com a gente. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta só. Pra você. Tá. Você já comeu farofa de banana? E pior, eu fiquei tão compenetrada nesse episódio que era mais um que eu não faria. Tem 2 episódios... Peraí. Mari, deu ruim na luz, não? Eu acho que ela ligou amarela. Peraí, só um minutinho. Vamos voltar. Não vamos perder esse... Eu vou anotar aqui. Que vai mudar a tua luz. Tu ficou amarelinho. Mudou. Aqueceu a lâmpada. Eu tenho essa influência espiritual aqui no estúdio, às vezes. Essa luz ali, ela apaga toda vez que eu venho. Aqueceu o clima, ela... A conversa ficou... Se não, a gente toca. Não, tranquilo. A entidade. Tu viu aquele... Não sei se tu chegou a ver, mas tu viu que eu te mandei o link de um podcast que eu fiz, né? Eu vi. O meu primo, ele grava aqui no centrinho aqui. Mesmo? Na pracinha aqui. Ele tem um estúdio ali. Inclusive, hoje ele tá gravando um monte ali. Aí ele faz um estúdio de foto dele. Mangriche. Tá. Tu me dá... Deixa?
Ah, essa pergunta é muito boa, porque na realidade eu estava tão compenetrada com o teu episódio que acabou passando despercebido. Outro episódio que eu acabei esquecendo de perguntar foi do Nando Daquino. Que eu também, não porque os outros, mas eu fiquei tão concentrada no que eu estava fazendo ali que passou. Eu ainda não comi farofa de banana. E aí tu não vais me dizer que é a tua preferida, né? Pelo amor de Deus. Então, como vinho, depende. Depende. Né? Eu acho que farofa, eu gosto bastante, depende da ocasião. Se você vai comer uma muqueca, a farofa de banana ou uma farofa de dendê, é perfeita. Se você vai comer um defumado, uma farofa de bacon é aceitável. Nos Estados Unidos eles não comem farofa, mas a nossa made cultura, in Brasil, cara. eles pedem farofa, então a gente tem que botar a farofa para atender o público, né? Então a gente tem farofa de bacon feito na casa, o bacon feito na casa. Massa. Né? Mas qual que é a tua da vida? A minha da vida... Cara, acho que o que sempre pede pra mim, assim, que eu não posso deixar de faltar uma farofa, é uma farofinha de dendê com muqueca. Se eu comer muqueca e não comer a farofa... Faltou. Eu não comi muqueca. Pra fazer aquele pirãozinho, assim? Exatamente. Farofinha que de dendê, eu sou apaixonado. Obrigada por não ter dito de banana. Assim, de cara. De ter falado outras coisas. Mas que bom que tu lembrou de eu te perguntar isso. Peço perdão. Mas eu realmente estava tão compenetrada com o que eu estavas me falando que eu deixei passar. Mas eu tava curioso pra saber se você tinha comida farofa. Não, eu vi que não. não. Eu acho que eu tô guardando pra um momento, assim. Tem muito que ser especial. o momento da farofa de banana. Minha mãe assim, não, eu faço pra ti. Eu assim, não, mãe, a tua com um ovinho cozido é essa. Não precisa, não muda, deixa assim. Mas eu volto a te dizer, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Eu volto também a dizer, é muito massa a gente entrevistar quem a gente admira quanto negócio. E agora mais como gestão, porque a gente tem a possibilidade de conhecer a pessoa por trás do negócio. Isso é muito massa. E eu te espero no Farofa com a gente, para estar lá com a gente, trocar uma ideia com o pessoal que vai estar pelo palco também. E aí já deixei a convocação para o ano que vem. Bora. Já vamos ver se ele vai estar no Texas, se ele vai estar no Brasil, se ele vai estar no campeonato. A ideia é tá rodando bastante para lá. Mas vamos ver se a gente consegue uma agenda para fazer isso acontecer. Vamos sim. E eu te espero dia 12/9 na nossa inauguração. Vou anotar. Né? E no dia 13/9, no sábado, a gente vai estar com o Murilo, vai estar com o BBQ Bueno fazendo um workshop de American Barbecue lá na área nova também. E a galera pode se inscrever? Vai ser o dia inteiro, a galera pode se inscrever. Em breve vai estar nas nossas redes, né? Possivelmente dia 22 agora de agosto já esteja nas nossas redes a inscrição, o evento. Vai ser um dia inteiro. A gente vai fazer um negócio bem diferente porque a gente vai apresentar não só ideias de negócio, da gestão, como é o Pitch Floripa, que muita gente vem querendo conhecer, querendo saber como é que funciona. E também vamos apresentar a culinária de competição e a culinária de restaurante. Certo. Então eu quero muito conseguir mostrar esses dois mundos que tem dentro do American Barbecue, né? O que você serve num restaurante e o que você serve numa competição. Então vamos aproveitar aí o Bueno, que vai estar junto, né? E vamos fazer um dia ali de degustações e conversas e falar. Horrível. Não recomendo, só que é o contrário. Horrível. Não, esse dia vai ser bem legal. Tá certo. Gente, acabou. Valeu. Infelizmente, chegamos ao fim. Bora comer brisket? Bora seguir o pitch, conhecer quem ainda não conhece, degustar, aproveitar. E tem evento no dia 13. Se inscreva lá para participar também. E se inscreva no Farofa. Se tu ainda não te inscreveu, vamos pro Farofa Gastronomia falar com galera nesse nível, tá? Bora. É nesse nível aqui que a gente tem. Beijo, até a próxima. Valeu, obrigado.